medida em ampere, que é o movimento, a circulação. Para a gente entender a corrente mais ou menos, a gente meio que imagina um cano de água. Você fechou a torneira ali, parou de ter aquele fluxo de água. A água fica parada dentro do cano, não fica? A água fica paradinha ali. Se você abrir a torneira, a água começa. Isso é corrente. Isso é a corrente. A placa está ligando, funcionando, né? Tem aquele consumo na fonte que a gente vê, é a corrente, ou seja, está fluindo corrente. Agora, você desligou o aparelho, o consumo na fonte vai a zero. Foi a zero, quer dizer, como se a água tivesse parado dentro do cano. O cano seria a trilha, a água seria a corrente. E a pressão, digamos assim, seria a tensão que empurra, né? A força. Quanto mais pressão tem, mais forte vai, né? Então, para ficar bem simples de entender. E a gente tem a resistência. Quem que seria a resistência nessa junção? Inclusive tem até uns exemplos utilizando justamente isso. Uma caixa d'água, um cano e uma torneira. Não sei se vocês já viram isso. Mas tem alguns livros aí, tem, para simplificar, para poder entender. A resistência seria quem? A torneira. A torneira, quanto mais você abre, mais água passa, mais fluxo de corrente passa. Né? Então, quanto mais você fecha a torneira, mais vai afunilando, menos vai ter corrente, até fechar total. Então, a resistência vai depender de quanto ela tem ali em ohms, quilo-ohms, mega-ohms. Quanto mais alto for o valor da resistência, menos ela deixa passar. É como se ela fosse afunilando, apertando. Quanto mais resistência eu ponho, mais ela aperta. Quanto menos resistência eu colocar, ou seja, quanto mais eu abrir a torneira, mais vai deixar passar. Então, em resumo, quanto mais resistência eu tenho, menos passa. Quanto menos resistência eu tenho, mais passa. Então, fica bem tranquilo. Então, é força, movimento e dificuldade. Tensão, corrente e resistência. Volt representado pela letra V, ampere pela letra A e o ohms com o símbolo de ômega. Ou o símbolo do fone de ouvido, como alguns chamam. Fica mais fácil, né? A escala do fone de ouvido é essa mesmo. Se você entender dessa forma, né, tranquilo, vai ficar mais fácil você entender. Tensão, se lê em milivolt e volt, isso aí também é tranquilo. Tá? Abaixo de 1 volt, a gente vai ler em MV, milivolts. Acima de 1000 aí a gente já se lê em volts. Placa de celular não vai ter kilovolts, então, né? Vai ser só na questão de volt e milivolt. Corrente também é o mesmo esquema. Abaixo de 1 ampere vai ser lido em mili. Né? Então quando a gente vê na fonte aqui 0,500, 0,600, é 600 milivolts. Miliampere, perdão. Miliampere. 0,600. Isso numa fonte dessa, de 4 dígitos, né? Então 0,600, eu estou lendo 600 miliampere. Numa fonte de 3, seria 0,60. Então, numa fonte de 3, eu sei que não é 60 miliampere, já sei que é 600. Está faltando um dígito, que é a fonte de 3. Isso é bom também não ter essa confusão. Agora, se der 0,06, aí sim, você está lendo 6 miliampere. Mas se der 0,60, é 600 milivolts, que nessa fonte vai ser 600 mesmo. Nessa fonte, para dar 60 miliampere, seria 0,060. Para dar 60 miliampere. Que seria 0,6 na fonte da Yachun, por exemplo, que é 3 dígitos. Mas eu recomendo vocês pegarem uma de 4 dígitos para não travar uma dúvida aí. Tá? Então você vê aqui, ó, aqui. Olha lá, 5 amperes o máximo. Né? A resistência é o mesmo padrãozinho também, tá? A resistência de 0 a 1000 se lê em ohms. Passou de 1000, se torna quilo. É igual rede social aí. Você tem quantos K de seguidores? Tem 1K. 1K é igual a 1000. Tem lá, tem 10K de seguidores. 10 mil. Tá? Então a resistência é desse padrão. De 0 a 1000 se lê em ohms. Começa de 0 até 1000 ohms. Passou a 1000, 1 quilo. 1 quilo. Aqui assim, né? Tá melhor. Tá ficando importante, ó. Então, passou no caso aí de 0 a 1000, se lê em ohms, passou de 1000, se lê em quilo. Passou de 1000 novamente, que seria 1000K, se torna mega. Então, são 3 unidades e medidas que a gente iria utilizar aí.
né? Resistor de giga, placa de celular, nunca vi. Eu nunca vi. Então, vai trabalhar sempre com essas 3 medidas no caso do resistor, né? Ohms, kilo-ohms e mega-ohms, tá? Se vocês quiserem anotar ou tirar uma foto, enfim, só para... né? Depois, qualquer coisa, eu volto também aí para vocês ir tirando uma foto aí. Então, resuminho rápido, tensão, tirei milivolts e volt, corrente, miliampere e ampere, né? Sempre obedecendo essa questão de até 1000, passou de 1000, se torna ampere, no caso da corrente, e resistência são 3 unidades de medida, ohms, quilo, ohms e mega ohms. Tá? Mega, unidade mais alta, aí, uma resistência alta, e na casa de ohms, resistência bem baixinha. Tem resistores de zero, que eu chamo de jumper de fábrica, é zero mesmo. Né? Então esse tipo de resistor, se eu estiver trabalhando num setor da placa que tenha esse resistor e por algum motivo ele falte, eu posso puxar um pinguinho de solda ali, um fiozinho, né? Lógico que eu tenho que substituir, mas para um teste, por exemplo, eu posso estar fazendo ali porque eu sei que é um resistor de zero. Mas se ele é um resistor de 100 kg, por exemplo, 100 kg não é zero, então eu não posso fazer um jumper num resistor de 100 kg. Eu tenho que, por obrigação, substituir esse resistor. Ah, mas eu vi aí e tal, que quando é resistor pode fazer. Não importa, ele é pretinho, pode fazer o jump, tá tudo certo. Mas a gente tem um esquema elétrico para poder mostrar que cada resistor tem um valor. No visual todos são iguais, todos são pretos, não tem marcação nenhuma em cima dele, no caso de celular, tá? No caso de notebooks, outros equipamentos, televisão mesmo, né? Aí já tem aquele resistor que ele tem uma numeração em cima. O pessoal até pensa que aquela numeração é o valor dele, na verdade não é. Ali você ainda tem que codificar aquilo ali para descobrir o valor. Né? Mas em placa de celular, não vou dizer que não tem, eu já vi. Mas é pouco, muito pouco que tem. A grande maioria vai ser resistores tudo preto em cima e ele não tem marcação. Onde você vai ver o valor dele? É no esquema elétrico. É lá no esquema que você vai ver o valor realmente do resistor. E aí vai determinar se pode ou não fazer o jumper. Por isso que eu falo. Aí se você não sabe, sai fazendo jumper. Só se for zero. Só se ele for zero. Né? Ou, aí vem a questão, se o resistor vamos lá, ele é de 10 ohms, muito baixinho, ele está muito próximo do zero já. Não vai dar problema se você fizer um jumperzinho ali para testar. Até 1K, entendeu? Daria para você fazer para testar, depois você substitui, sempre. Mas de 1K para cima eu substituo sempre para garantir não ter problema. Eu sempre dou um exemplo rápido. Você vai trocar um microfone. Motorola, principalmente Motorola. A maioria dos microfones tem, mas principalmente Motorola. Sempre tem um resistor em série na alimentação do microfone. Então vocês podem pegar todas as linhas do Motorola aí, Moto G, Moto E. Vocês vão ver que no microfone sempre tem um resistor em série. Né? Quem não sabe ainda o que é série paralela, eu vou explicar depois, mas... Em série sempre tem um resistor de 1K alimentando o microfone. Aí o que acontece? Você vai lá, substitui o microfone e esse resistor está faltando. Aí o cara vai lá e faz o jumper. Mas o resistor era de 1K. Faz o jumper. Funciona ou não o microfone? Funciona. Se eu fizer um jumperzinho lá. Funciona? Funciona. Porque eu interliguei a linha, né? A alimentação ali geralmente é 1.8. Então vai alimentar o microfone e vai funcionar. O que acontece? Daqui 3 meses o microfone para. Vou dar um exemplo. Para. Sempre dou esse exemplo em aula para ficar bem fácil. Aí para o microfone. Aí o cara traz o aparelho para você, você vai lá, não, parou, beleza. Troca o microfone. Ah, não, trocou o microfone. Funciona de novo? O jumper eu não mexi, eu só troquei o microfone de novo, porque queimou o microfone. Funciona de novo o microfone? Funciona. Aí eu vou lá, entrego para você de novo. Você leva, daqui 3 meses você volta de novo. Ah não, parou de novo? Pô, deve ser os microfones que tá ruim, né? Substitui o microfone, te entrego de novo. Funciona de novo? Funciona. O jumper tá lá, funciona. Te entreguei de novo. Mais 3 meses. 3 meses vai parar de novo. Ou seja, vai ficar nisso. Aí você cansa, você fala, eu tô levando no Nacelle e tá queimando o microfone toda hora. Agora eu vou levar no... Como é seu nome? Nicolas. Agora eu vou levar no Nicolas.
Vou lá, vou tentar um cara diferente. Aí leva lá no Nicolas, o que o Nicolas faz? Ele faz a inspeção visual, vê que está faltando um resistor. Pô, esse jumper aqui. Aí ele estudou, ele correu atrás, ele se dedicou. Então, ele conhece, ele tem já um conhecimento. O que ele faz? Já abre o esquema, já verifica e fala, pô, aqui era um resistor de 1K. Por que está esse jumper aqui? Deixa eu corrigir isso. Tira, pega um resistorzinho, qualquer placa aí. Posso pegar no iPhone? Pode pegar qualquer placa, desde que seja do mesmo valor, do mesmo tamanho, da mesma especificação, eletrônica. Aí nós estamos falando de eletrônica, não estamos falando de marca e de modelo. Fez a medição, deu um casinho certinho, você vai lá, soldou ele. Aí agora, funcionou de novo o microfone? Funcionou, mas agora dura 1 ano, 2 anos. Você vai trazer aparelho para mim mais? Não vai, cara. Agora você virou cliente do Nicolas. E agora é o Nicolas. Entendeu? Então essa é a diferença de você não deixar esses detalhes passar batido. Por quê? Você vai ganhar clientes, você nem sabe disso, mas você vai ganhar clientes justamente por estar fazendo da forma correta. Agora, para fazer um testezinho na hora, ver se funciona, normal. No Moto 16 eu peguei essa semana, também tem 3 microfones. Embaixo e em cima, são um embaixo do um, em cima do outro assim, um embaixo da base e o lá de cima, né? O meu problema assim. Por várias vezes eu já fiz esse problema do seguinte, ele para, mas aí às vezes eu pego e só troco eles de lugar e já volta a funcionar. Assim, nunca voltou também, mas por exemplo, esse que eu fiz essa semana agora, eu troquei os 3 e não funcionaram. Sim. Então, nesse caso aí, tem que analisar o circuito como um todo, né? Tem que ver a alimentação, tem que ver se os componentes estão corretos, tem que ver se os valores dos componentes estão corretos e depois começar a verificar trilha até você chegar no codec. Aí lá no codec também você tem que ver se o codec também recebe alimentação, se ele também tem comunicação, se todas as linhas dele, se não tem nada aberto, nada alterado, porque tem resistores em volta de codec também, então, ou seja, a análise já tem que ser completa nesse caso quando... Esse lance do jumper foi aquele negócio do meu amigo. Tá vendo? Ele tinha visto que era um termistor, ele achou que fosse um resistor, ele falou, pô, pensei que fosse um resistor que voou. Tem essas teorias de que, não, se for resistor pode fazer jumper direto. Não pode, né? É igual capacitor, quem não tem conhecimento acha que vai fazer um jumper num capacitor. Né? Então tem que tomar um certo cuidado nesse ponto, porque agindo assim você vai sempre... Dificilmente você vai ter problemas. Nesse né? caso do microfone, tem como você fazer um teste nele para você certificar que ele esteja bom? Eu fazia muito escala de diodo. Isso. Porque ele tem que ter uma resistência entre os polos dele ali, tem que ter um valor ali, em queda de tensão, ou na própria escala de resistência, tem que ter lá. Na escala de resistência, se eu não me engano, ele ia dar na casa de mega, mais ou menos, uma resistência alta. Em escala de diodo, ele vai dar um valorzinho baixo. Eu só quero saber uma referência, para mim saber se ele não está aberto. Isso, tem que dar algo. E eu, antigamente, eu tenho até um vídeo mostrando isso no meu canal também, testando os microfones. Só que ali era uma forma, no vídeo eu até falo, não sei se essa é a forma correta, mas é uma forma que me ajuda a determinar. Então eu comprava, às vezes, tipo, 10 microfones nos fornecedores e eu já testava um por um. Dos 10, 8 estava aberto. Aí eu pegava 2 que tinham valor. Então, 2 tinham valor. Então o que eu fazia? Esses 2 eu já guardava na gavetinha dos microfones bons e os dos ruins eu já separava e levava de volta para trocar. Isso se o fornecedor trocasse. Né? Mas aí eu já nem soldava na placa, porque eu já sabia que ele estava aberto. Então, se eu soldasse, ele não iria funcionar, entendeu? Já facilita. Aí os que estavam na gaveta eu já sabia. Esses já foram testados no multímetro, já sei que estão bons. Era soldar e já funcionava. Esse Entendeu? G6 mesmo, é o G6 Plus que você tá lá? Acho que os dois compartilham. Não sei se você deparou isso, mas eu só achei para comprar, você só acha com a tal de adaptação. O polo negativo dele está na extremidade, tem que ser no meio. Aí no próprio anúncio o cara meteu um mover no meio do pad, fez um jumper da extremidade para o meio e manteve, né, como se o pad fosse no meio. Aí o polo dele passa assim do meio, né, e o do meio que era não conectado, né? Ele readaptou. Ele readaptou o polo de lugar. Só acha assim, cara. Não acho um ponto perfeitinho você soldar. Eu fiz uma postagem assim. Será que não foi a minha que você viu? Onde que você viu? No Mercado Livre? No Mercado Livre?
bastante a música. Você ainda tem essa imagem? Quero ver se ela não é minha. O que eu fiz? Foi logo quando o G6 saiu, aconteceu isso. Veio um com microfone para substituir. Eu também foi no mesmo. Eu comprei o microfone e fui soldar direto. Soldei e não funcionou. Aí eu tirei, medi, aí eu vi que não batia. Peraí, o positivo aqui está de um lado, o microfone aqui, o positivo praticamente está para o outro lado. Então não é compatível. Aí eu fiz isso, por isso que você está falando, eu fiz com a UV. Eu puxei de um ponto ao outro, passei a UV no microfone, tirei foto, postei no Facebook. E soldei e funcionou. Só pesquisar no microfone no G6 Plus, é o XT19, 25 e 26, eu acho. E soldei e já funcionou de primeira. E aí eu fiz o... É o G6? É, o G6. Moto G6, Mic Moto G6 adaptado. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Adaptado. Deixa eu pôr nas imagens. Que eu vou encontrar. Aqui o meu aqui, ó. Aí, ó. Foi isso aí que eu fiz. Não chegou a ser essa foto não, mas a teoria é exatamente essa. É exatamente isso aí. Até na serigrafia. Tá vendo lá? Que aí você passa de um pro outro, ó. É isso aí. Olha lá, mic adaptado para funcionar no G6 Plus. Você passa o AV antes de fazer o jumper. Sim. Exato. Aqui, ó. Esse aqui também é a imagem minha, ó. Então, essa foi a imagem que eu achei. Foi essa? Foi essa aí? Foi, só que eu acho que o cara tirou outra hashtag. Já deram. Foi exatamente essa que você viu? Exatamente essa. É a minha, tá vendo? Verdade. É a minha. Isso aí tem... inclusive ali, se você ver, ó, o anúncio é do Eletrônica BR. Tá vendo lá com o anúncio da Eletrônica BR? Então, só que lógico, isso aí, né, eu tô falando assim brincando, né? É para compartilhar mesmo, para ajudar, então... Mas foi exatamente essa analogia. Sim. Então você vê que, ó, você puxa ali, por que a máscara UV? Porque eu tenho que isolar aquela parte do meio. Ela não pode encostar, não. Entendeu? Então, e pra você ver, ali foi uma adaptação para poder funcionar, porque... Mas, e quem não sabe? Compra o microfone, solda e compra outro, vai comprando. Na verdade, eu nem compro esses microfones, que realmente é isso daí. Eu não sabia esse lance de medir ele. Mas todos eles aqui que vendem esse microfonezinho não funcionam. Então. Aí eu só tiro, Você nunca mediu? Você nunca mediu? Só pego retirado, nunca medi. Passa a medir agora. Não, mas eu já não compro mesmo esses novos. Eu só coloco retirado. Sim. Eu só coloco. Porque também tem um dilema, ó, O pessoal fala assim, eu soldo o microfone e ele queima. Mas o original não é assim não, cara. O original, para queimar ele por temperatura, você tem que realmente pôr muita temperatura. Já os que não são original, que são paralelo, se pôr, sei lá, 400 graus ali, ele já pode queimar. Mas esse que a gente compra aqui no Rio, a maioria vem muito. Eu sei muito bem. Já o original não, o original você retira ele, solda na outra placa e ele ainda fica funcionando. Se você fizer isso com paralelo, ele já solta aquela tampinha de cima na hora ali, por causa do excesso de calor. Uma coisa que eu evito fazer é dar calor em cima dele. Geralmente estou por baixo. Pra recolocar ele, geralmente eu nem esquento ele. Olha, exemplo dessa placa aí. Essa placa, como tem os dois na mesma direção, não posso dar calor por baixo. Se o buraco for por baixo, tem um microfone que o buraco é por baixo, né? Então, se der uma ali, estraga também. Aí eu sempre faço Exatamente. Se você Então, tem fluxo também, você pode. O fluxo Fluxo acaba entrando e. Fluxo estraga também. Então na questão do resistor aqui, vocês entenderam, né? Que se você tira um resistor que tem um valor satisfatório e faz um jumper no lugar, funciona? Funciona, vai funcionar. Dependendo, né? Vai funcionar, na maioria dos casos. Pode ser que um caso ou outro isolado não funcione, mas vai funcionar. Mas o problema é, o que o resistor está fazendo naquela linha? Ele está limitando a corrente ali. Por que o microfone queima? Que ninguém perguntou. Por que queima o microfone com o jumper e com o resistor não queima? Uma dúvida boa. Por quê? Porque com o resistor ali ele está limitando a corrente que o engenheiro já calculou para aquele circuito. Então o resistor vai limitar a corrente, então o microfone recebe a corrente que foi projetada para ele trabalhar. Então ele trabalha tranquilo, sem ser, como é que se diz, castigado. A partir do momento que você faz o jumper, tirou essa resistência. Agora o fluxo está sendo direto. Então se era para ele receber X de corrente, ele está recebendo Y agora.
Então agora ele está sendo, de uma certa forma, castigado de uma forma que... Então ele não vai durar, ele vai durar 3 meses no máximo, vai queimar. Então por isso que essa é a importância, tem que ter, tem que corrigir, tá? Para fazer um testezinho na hora ali dá para fazer tranquilo, mas depois você tem que substituir. Isso aí não se isso aí geralmente você não se compra, porque em placa de sucata você vai ter bastante resistores para substituir. Porque se você for comprar, você não encontra de um. Eu já tive gente perguntando se vendia um. Mas como é que eu vou vender um resistor? Né? Aquele muito pequeno, não dá. Então você só vai comprar de milhares de resistores. Então, né? Hã? Só na televisão que acha. A gente usa de cartelinha assim pra... Sim. pra reparar. Então, né? Ele já vem no padrãozinho ali, aí sim. 39K, Como ajuda? Então o resistor, ó, isso aí é o que é legal vocês ir gravando. Para quem já sabe, repassa, para quem não sabe, já ir gravando. Resistor, desenho dele no esquema elétrico, tá? É inconfundível. Tem gente que até confunde o resistor com bobinas, né? Mas se você olhar bem, você vê que o desenho é diferente. Ele é representado aí pela simbologia IR, de resistor, e a gente tem um valorzinho aí na frente. Quem está começando já pensa, ele é um resistor de 1056 ohms, né? Já pensa que é o valor, mas aí é só uma referência. Aí é como se eu chamo de RG do componente. Só existe... referência seria o tamanho, não, né? Não, seria só a referência mesmo. O tamanho também. Porque aí eu chamo de RG, por quê? Só existe esse R1056 na placa, com essa referência, só ele. Então é igual a gente, eu tenho um CPF e um RG, você tem outro CPF e RG. Quando acontece de 2 pessoas ter o mesmo CPF, vai ter que resolver, né? Porque não tem como, cada um. Então é o mesmo padrão aí é o RG do componente. R1056, estamos falando dele, não estamos falando do colega do lado, é desse componente aí. Assim, por exemplo, esse R1056 aí, se eu pegar uma outra placa, uma outra parede, pode ser que eu ache em outra placa. Dúvida ótima, dúvida boa, tá vendo? Então, em outra placa, será outro esquema, então você não vai encontrar um 1056 lá. Você não vai encontrar. Só se fosse a mesma placa, mas aí você estaria utilizando o mesmo esquema. Então ia dar no mesmo. Se fosse cada empresa. Isso. Não, por exemplo, para entender melhor, para você entender melhor, uma dúvida boa. Ali, por exemplo, eu coloquei, ali é 1056, é um exemplo, né? Placa de celular, às vezes você nem encontra uma faixa tão alta assim, 1000 e pouco. Você vai encontrar talvez resistor 400, resistor 700, resistor 800. Mas que você encontra aí 1056, 2000, resistor 2000, 3000, que seja. É só um número de referência. Aí você pensa ali, então a gente tem 1056 resistores nessa placa. Isso depende. Se o engenheiro começou a contar do zero, você vai ter 1056 resistores nessa placa. E, né? A gente pensa que às vezes é uma placa pequena e tem. Mas nesse caso aí depende muito, porque às vezes ele começou a contagem, já foi do resistor, sei lá, do resistor 500 para cima. Então você não vai ter 1000. Com essa numeração de referência eu não vou encontrar em outra placa, no caso. Não, de outro modelo não. Mas assim, eu vou encontrar o mesmo valor do O valor, exatamente. O valor, exatamente. Esse não é o valor, esse é só uma referência. Isso aí é o combinado, você vende ele. Exato. Porque da forma Vai ser R e aí a diferença do número. porque da forma que eu explico aqui, quando a gente abrir o esquema, você já interpreta sozinho. Você já olha, vai ser automático já na sua cabeça, você já olhar e já assimilar. Eu notei nos esquemas que geralmente essa numeração é associada ao integrado. Exato. Filho. É o filho. O 1000. Isso. Aí todos os componentes vão ser 1000. Exato. A gente chama de mãe e filho. Que, por exemplo, o circuito integrado, por exemplo, esse resistor aí ele é um 1056. Vamos supor que ele esteja do lado do processador. O processador ele se chame U1000. Todos que começam com 1000 que está ao redor dele, vamos simplificar. Seria filho desse componente, seria filho, né? Então seria como se fosse mãe e filho. Eles trabalham juntos, tem o mesmo sobrenome, né? O circuito integrado é o 1000 e os componentes tudo com 1050, 1051, 1050. Então tem o mesmo sobrenome do circuito integrado. Então ele faz parte do circuito integrado.
Você pegar um outro setor da placa, vai ser o 400. Aí vai ter lá capacitor 401, capacitor 402, resistor 400 e alguma coisa. Você já sabe, ele está integrado as linhas com aquele. Então seria meio que... Eu tenho que medir por esses em volta, né? Sim, que você estaria medindo as linhas do CI através dos componentes em volta, exatamente. Então ali o 1056 não é valor, né? É só uma referência, só um RG, só um nome de componente. Aí a gente vem com a numeração embaixo. Esse de baixo aí sim, esse aí seria o valor do componente. Tá? Em alguns esquemas pode ser que esse número esteja em cima, vai mudar só essas questões aí. Mas a referência sempre vão ver que é R1056, R400, você vê que esse 400 é uma referência somente, não é valor. Já ali não, ali a gente vê que é uma numeração que já está fora da referência. Então, vamos supor que tivesse invertido ali, o R1056 estivesse embaixo e o 50 estivesse em cima. Daria a mesma coisa. A interpretação seria da mesma maneira no esquema elétrico. Então, o que a gente está lendo ali, olhando? Que número apareceu ali? 50. Então, vamos pela lógica. 50, 50. Tem algum K, algum M? Não tem. Então, 50 é... Resistores a gente começa a se ler de ohms, quilo e mega. Então ali seria um resistor de 50 ohms. É a interpretação de esquema elétrico. Você está olhando ali, só tem 50, não tem nenhum K, nenhum M, 50 ohms. Posso fazer jumper nesse resistor? Poderia fazer para um teste? Ele é de 50 ohms. Dá para testar, né? Não é um valor tão alto. Ali nós temos 50 ohms. De 50 ohms para zero é muito pouco, né? Igual eu falei, até 500 ohms é um resistor ainda meio que... Agora de 1K para cima já começa uma resistência considerável. Mas de 500 ohms ainda dá para arriscar fazer um teste e depois você substitui. Tranquilo. Isso que estou jogando por baixo. Tem gente que, não, resistores de 1K até 10K faz jumper. Né? Então isso é muito de cada um. Cada um tem as suas decisões. Eu de 1K para cima eu já gosto de substituir e não fazer jumper para não ter problemas, tá? Mas encostando já próximo do zero ali não teria problema. Agora a gente tem um K do lado. Então seria um resistor agora de 50.000 ohms, ou seja, 50K para simplificar. Até para pronunciar, né, 50.000 e 50K é mais fácil. Então... ali agora a gente tem um resistor de 50 quilos, tá? Esse aí dá pra fazer jumper? Aí não, né? Aí já tá um valor alto, então já tem que substituir. E aonde eu vou conseguir um para substituir? Qualquer sucata que você tenha. Você tem sucata do quê? Ah, eu tenho, sei lá, G1, G2, G4, eu tenho Sony, tenho Asus. Só que você tem que ter o esquema. No caso do Sony e do Asus não vai ajudar. Mas Motorola... Samsung, se você tiver os softwares que tem o esquema elétrico da Samsung, aí você pega a placa de sucata que você tem, abre o esquema e na pesquisa você vai colocar 50K. Vai aparecer os resistores que tem nessa placa e você escolhe qual que você quer tirar. Sucata de iPhone não tem como tirar. Eu não tenho como medir isso na hora sem o esquema não, né? Então, porque aí você teria que estar medindo um por um. Por um até achar um de 50. Até achar um de 50. Se você for sortudo, né, nas primeiras duas medições você já achar, é muita sorte. Mas se você não for sortudo, você vai passar muito tempo medindo. Então, joga na pesquisa, já vai aparecer os resistores que tem, né? Então, quanto mais você vai dando avançar, ele vai mostrando os pontos. Aí você olha o layout, vê onde ele está soldado, vai lá e tira. E substitui. Lógico, vê o valor, medir certinho. No caso da medida, o meu aparelho vai ter que estar ligado? Não, é teste a frio, sem bateria. Teste a frio, sem bateria. Vai medir sem... você vai... O ideal seria sem bateria. tirar da placa, né? Ou não? O quê? O componente. Tem que tirar. Para medir o valor dele exato, para confrontar com a teoria, tem que ser fora da placa. Mas aí vem a pergunta, outra dúvida boa. Aí vem a pergunta, eu vou sair tirando todos para medir? Não, a gente não faz isso. A gente mede na placa mesmo. Mas aí a gente vai ter que ter um jogo de cintura aí para não determinar errado. Que isso aí a gente vai ver na prática. Por isso que eu passo essa parte aqui, daqui a pouco a gente vai ligar os multímetros aí, vamos ver isso na prática, pra vocês verem que vai mudar. Um pouquinho da teoria com a prática vai mudar, mas aí a gente tem um jogo de cintura aí mas na dúvida tem que tirar, e é regra, tem que tirar porque
A eletrônica já diz, não se mede componentes na placa, tem que tirar da placa e medir fora. Só que se a gente for fazer isso ao pé da letra, imagina, você vai tirando um por um e medindo. Você vai estar estressando a placa muito, que vai estar dando calor toda hora, mesmo que você tente tirar com ferro de solda. Se não for um ferro de qualidade, que tem uma boa potência na ponta, você vai estragar o resistor, não vai dar certo. Então, você vai gerar um estresse que... Então dá para medir sim com ele na placa, mas você vai ter que ter um jogo de cintura porque ele está ligado com outros componentes. Então o valor dele não vai ser o mesmo. Ele vai ter uma queda aí, a gente precisa ver isso aí. Então R1056, referências, o desenho do componente ali, simbologia o R, 50K seria o valor dele, 50 mil. Tá? A gente tem aí ó, mais 5%, né, mais ou menos 5%. Mas não fala o que é. É uma interpretação também, você tem que interpretar. Esse 5% seria o quê? 5% do valor dele. Né? Então, 50 menos 5%, já vem na cabeça que é 5, né? Já vem automático. Mas para ser 5, teria que ser 10%, né? Para mim, isso aí só tinha capacitor. É? Para mim, essa diferença só tinha capacitor. Nada, o resistor que é bem padrão mesmo ter essa tolerância aí. Então, para ser 5, teria que ser 10%, né? Para ser 5. Então, ali é 5%. Então, é metade de... Então, vai dar o quê? Vai dar 2,5, né? 2,5. 5% de 50, 2,5. Então, é 2,5 para mais e 2,5 para menos no teste dele. Então, esse resistor pode dar quanto no mínimo? 47,5 no máximo. 52,5. Isso, mais ou menos no teste. Por exemplo, você mediu, você sabe que ele é 5% de tolerância. Então ele pode dar 2,5 para mais ou para menos no teste. Então você mediu, se ele deu 50 redondo, então tá perfeito. Se ele deu 47,5, tá perfeito. Se ele deu 52,5, ele ainda tá perfeito para eletrônica. Agora se ele deu 60, 70, 100... ele está alterado, tem que ser substituído. E pode dar menos abaixo? Então, o resistor sempre altera para mais. Dificilmente ele se altera para menos. Não vou dizer que é impossível, não. Que na eletrônica tudo acontece. É igual o curto. Resistor não entra em curto. Mas eu não vou dizer para vocês que você não vai encontrar um resistor em curto. Vai que você encontra, você vai dizer, pô, mas ele falou que não entrava em curto e eu encontrei. Então, na eletrônica tudo é possível em alguns pontos. Às vezes ele dá um curto na placa, uma sobrecarga na linha, e cola aquele resistor de uma forma que ele vira um curto. E aí você vai medir lá, vai estar um curto lá. Então, mas não é comum, ele não entra em curto. Tá? Ele vai sempre alterar para mais, né? Ou ele pode abrir também. Pode abrir também. Então, essa é a parte boa. Porque o resistor sempre, geralmente, é comum você encontrar ele com valor menor. Agora, com valor maior do que o esquema está mostrando, aí já é realmente uma alteração. Né? Já peguei placas que não dava touch, porque era um resistor alterado em série na linha. O resistor era de 2.2K e ele estava dando 10. Só um. Só um dando 10. Aí substituí, peguei outro de 2.2, soldei, touch voltou a funcionar. E já tinha sido trocado acho que várias telas. Inclusive foi até de Sedex esse aparelho, veio de Sedex. Então você vê, um resistor alterado, se você não tiver esse conhecimento, você não conserta. Você vai mandar de volta, sem reparo. Então, por isso que eu digo, quanto mais buscar conhecimento, estudar, melhor. É só capacitor que entra em curto. Capacitor, diodo, mas aí, bobina. Situação, bobina entra em curto também, sabia? Só que a gente já fica com esse negócio na cabeça, de, pô, resistor, então o resistor não é um problema, é um problema restante. Sim. E às vezes pode ser. Exatamente. Então, mas não é comum encontrar resistor em curto, não. Para simplificar um pouco mais, pode botar até assim, por exemplo, componente em paralelo, ele entra em curto. E componente em série, ele abre. Sim, também. Então, assim, mas o componente em série, dependendo da descarga, ele pode entrar em curto, sim. Ele vai entrar em curto também, e aí o que ele não deixava conduzir, ele deixa. E aí dá problema também. Então, você vê que você trabalha de todas as maneiras. Por isso que a análise tem que ser minuciosa. A gente tem que ser eu sempre falo isso em aula, a gente tem que ser um pouco perito, né? Para o perito, um pelinho é importante para a gente também. Então tem que estar atento aos detalhes realmente, porque esquema elétrico e análise é detalhes. Então nesse caso aí, esse teste aí é fora da placa.
essa tolerância aí, 5% é fora. Então, por obrigação, teria que tirar para seguir a risca, assim. Aí, se ele der acima da tolerância, ele está alterado. Teria que ser substituído. Mas, mediu na placa, ele deu o valor dele, que em alguns casos ele até dá o valorzinho redondo, dependendo do circuito ali que ele está tranquilo, fechou, o resistor está perfeito. Não vai ter... O aspecto visual dele está legal, você mediu, ele já está com o valor correto, tranquilo. Então, além de eu medir ele na placa, eu tenho, se eu ver ele acima, eu vou ter que tirar ele e medir ele fora também. Isso, mas no caso de tirar, é só quando tem uma dúvida mesmo, que você mede ele na placa e vê que ele está meio estranho. Aí se você tem uma comparação, tem outra placa igual? Tenho, pega a outra e mede na outra também. Aí você viu que deu realmente uma oscilação ali totalmente diferente, aí ficou realmente aquela dúvida, aí você tira e mede fora. Aí confronta realmente com o esquema, aí você sabe. Mas se na comparação ele está se comportando da mesma maneira, porque de trabalhar com comportamento, se comportou da mesma maneira? Foi, do mesmo jeitinho, tá? Então dificilmente ele vai estar com problema. Mas na dúvida sempre tira, mas é sempre uma decisão de cada um. Uns vão optar em não tirar, outros optam em tirar. E às vezes naquela que você fala, vou tirar, você encontra o defeito. Então é uma decisão que você tem que tomar na hora, mas você só tira ele em último caso realmente, porque senão você fica tirando um por um, né? Então a gente mede na placa, deu o valor correto, ou ele deu o valor dentro do esperado, tá tranquilo. A gente tem mais um númerozinho embaixo aí, ó. 0204. Né? Tem gente que fala que é porque essa linha aguenta 2 volts e o máximo de 4 volts. Eu já vi isso, tem gente que fala que é o valor do resistor. Isso aqui é o tamanho da peça? Tamanho físico do componente. Tem resistores de baixo tamanho, capacitor. Mas para que eu preciso saber do tamanho físico dele? Né? Vamos pensar assim, né? Para que eu precisaria saber? É no caso da compra. Você vai comprar esse resistor para o fabricante, você tem que especificar. Porque imagina você falando para o fabricante, olha, eu quero um resistor de 50K, mas é aquele pequenininho que está lá perto do conector USB. O cara vai falar, mas qual pequeno é esse? Eu preciso saber a espessura realmente dele, né? Tem uma tabelinha que você O diâmetro dele, né? Porque eles podem ser maiores e ter o mesmo valor. Exato, porque ele tem que te mandar o valor correto, senão você não consegue nem soldar. Ele tem que ser do mesmo tamanho. Aí ele te manda um resistor grandão, não vai dar. Né? Então você fala, olha, eu preciso de 1000 resistores de 50K, 5% de tolerância, um valor no diâmetro de 0,204. Ele já vai saber o tamanho exato e vai te mandar já no tamanho exato. Então isso aí não é uma informação que a gente usa tanto, mas é importante saber o motivo dela, o porquê dela. Sim, para não confundir com o valor e tal. Então, tem esquema que mostra isso, tem esquema que não mostra. Tem esquema que não mostra nem o valor do resistor. Tem uns que não mostra nem o valor. Aí quando não mostra o valor, só mostra só o desenho. Você só sabe que é resistor. Aí o que você faz? Vai ter que comparar com outra. Vai ter que pegar outra placa igual, medir o mesmo, ver que valor que está dando, que aí você vai ter que saber usar o multímetro. Porque você não sabe o valor. Quando você sabe o valor, você usa a escala correta. Mas você não sabe. Então o que você vai fazer? Você vai ter que... Quantas escalas tem de resistência nesse multímetro aí? Deve ter acho que 5, né? Acho que é 5 escalas de resistência nesse multímetro. Então você tem que jogar, né? Tanto faz, você joga na primeira escala e vai subindo, ou joga na última e vem descendo, tanto faz. Em uma dessas escalas vai ter que dar um valor no multímetro ali satisfatório. Você não pode botar um valor muito alto, mas você tem que dar uma... Vai ter que dar uma varrida ali nas 5 escalas e ver em qual delas deu o valor. Aí, por exemplo, você desceu na escala de 20K, 20 kg, e deu lá 9,8K. Você já sabe que ele é um resistor de 10, mais ou menos. Então, quer dizer, agora você já sabe qual é. Aí você vai na sua placa com defeito e tem que dar o mesmo valor. Deu 9,8 também, 9,7, 9,9, que aí vai dar uma quebradinha só na... Maravilha, o resistor tá perfeito, tá? Entendeu? Agora deu a mais ali fora do contexto, você já sabe que ele está alterado. Então, assim, nem tudo é flores. Ah, não, o esquema elétrico vai mostrar tudo. Tem coisa que o esquema não mostra, não. E aí você tem que ver com o engenheiro, por que ele não colocou as referências lá, por que foi feito assim. Por isso que eu falo, são coisas que já saem fora do nosso dia a dia. Então, tem hora que você vai ter que se virar nos 30. Pesquisa, pede ajuda.
compara com outra placa, enfim. E vai ter hora também que vai estar tudo mastigadinho já e você só vai olhar e confrontar, Que é igual ao iPhone tem muito material. Tem todo suporte, tem dongle, software, esquema elétrico completo. Então facilita bastante a análise. O Android já não tem isso. O Android já é uma ovelha meio desgarrada, né? Já não tem tanto material de apoio. Então o Android você tem que ser mais na pancada para conseguir um reparo. Então você tem que usar mais experiência em análise e conhecimento de eletrônica para conseguir reparar, porque tem Android que até sem o esquema você tem que se virar ali, porque às vezes não tem um esquema. E aí você tem que basear no padrão. Então, tem um protocolo de análise que te facilita justamente para exato. isso. Quando você já acostuma com esse protocolo, você já pega as falhas. Por exemplo, o positivo. Eu tenho um vídeo já feito de positivo que não tem esquema elétrico. E não acendi o backlight. Falei, agora? Não tem esquema, não consigo nem ver o circuito, nem ver quem funciona aqui. Mas eu fui pelo padrão. O que é um padrão de backlight em placa de Android? É um circuito integrado, um diodo, uma bobina, um capacitor. Geralmente é um setorzinho pequeno, principalmente no positivo, que é na plaquinha mais antiga. As placas mais novas têm mais componentes, então o circuito é um pouquinho maior ali em questão de componentes, tem mais componentes. No positivo aí eu olhei e comecei a olhar na placa, só no visual. Falei, bom, só esse do canto aqui que tem um diodo, uma bobina, sabe, o padrãozinho de circuito de backlight. Falei, deve ser aqui. Fui realmente na experiência aí, medi o diodo, aparentemente até funcionando ali, mas as medidas não tinha outra placa para saber as referências. Falei, vou trocar esse diodo, o diodo dá muito problema. Vai ser o primeiro que eu vou tentar aqui. Aí troquei o diodo, acendeu a tela e funcionou. E era aquele circuito mesmo. Então, é experiência, ou seja, baseado nos outros, porque o padrãozinho é o mesmo. Não vai mudar, então... O que me pega às vezes um pouco de dificuldade, não sei se eu vou conseguir formular bem agora para passar a ideia, mas é quando a gente considera que é o componente mesmo uma linha. Porque às vezes a gente tira o componente, aí fica uma alteração bizarra, você fala, por que alterou tanto? Aí você põe o outro e imediatamente já entra também. Né? Aí para você medir essa linha, você parte dos dois lados também, você tem um lado de tipo já fazer o esquema de atenção, ver se está um curto para um lado. Sim, se for um curto, sim. Se for uma linha, por exemplo, que está em curto, né, aí tem que ser na injeção mesmo para poder determinar, para não ter que estar saindo tirando. Mas vai ter momentos que nem a injeção vai resolver, que é o que acontece muito. Aí entra a questão de short killer, né, que tem a fonte e tem o short killer, tem uma diferença, né, entre os dois. Tem gente que não gosta de short killer, pode danificar a placa. Mas se você souber... Então, mas se você souber usar o short killer, né, eu já recuperei várias placas com short killer e não danificou. Short killer é 30 amperes. Aí você pode até falar assim, mas então você deu sorte, né, porque danifica e tal. Agora, se você usar da maneira errada, danifica mesmo. Né, você aplica o short killer numa linha que tem uma bobina em série. E aí você injeta e deixa a corrente fluir à vontade. Né? Short killer, a gente trabalha já com precaução. Primeiro você tem que saber o que é curto. Tem gente que não sabe o que é um curto. Né? Então o curto realmente é aquele que zera, é aquele que realmente crava o zero. Não, mas tá dando 0.010. Mas tá perto do zero, é curto. Não é. Aí já é fuga, baixa a resistência. E se eu falar que as placas mais novas, vocês sabem disso, as placas mais novas vem com muitas linhas baixas, porque tem uma corrente alta. Linha S6, S7, né, a próxima ali do PMIC, ali acho que não é 7 mesmo, não, é 6. Perto do PMIC ali, cara, tem umas bobinas ali que dá 0,40. E todo multímetro abaixo de 0,50, ele bipa. Todos os multímetros abaixo de 0,50 bipa. Então uma linha de 0,40 em escala de bip vai fazer o quê? Vai bipar. Para você que ainda não tem o conhecimento, você vai achar que é o quê? Curto, porque você aprendeu que bip é curto. E nem tudo que bipa é defeito. Né? Nem tudo que bipa é defeito. Tem hora que tem que bipar para tá bom. Então o cara tem que saber discernir esses pontos aí. O bip tem hora que ele precisa realmente bipar. E tem hora que se bipar tá ruim realmente. Mas aí o cara meio que leva... meio que para aquele lado de que tudo que bipou está com defeito. Aí ele vai medir uma bobina, ele está acostumado a pegar as linhas que tem resistência alta
né, queda de tensão, escala de diodo alta, e ele está acostumado, ele bate numa bobina lá, ela já bipa, pô, tá em curto. Aí ele nem pega a fonte, ele já pega logo o short killer. Vai lá, injeta em cima, a linha dá zero, ele nem mediu. Porque bipou, ele não olhou para o multímetro. Né? Ele não olhou. Por isso que eu gosto de utilizar mais a escala de diodo. Esse multímetro que eu usei é automático, então eu utilizo a escala de diodo separada. Então eu não vou por bip. Eu não vou por bip. Eu vou por valor ou zero. Valor ou zero. O zero eu já sei que seria o bip. Então não vou por bip. Então o bom do multímetro automático é que você separa as escalas. O multímetro comum, bip e diodo é na mesma escala. Então você fica ouvindo o bip. Pip, 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 o tempo inteiro. Você não olha. Pode prestar atenção. Você está aqui, ó, você fica só escutando. Pip, 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 pip. Você não olha para lá e tem que olhar. Porque num teste desse, antes de aplicar o short killer, você tem que ter certeza que essa linha é zero. Que ela realmente está aterrada. Mesmo tendo a linha zero, ainda corre o risco de você matar a placa. Sim, corre o risco. Mas aí vem a questão, né? O cara vai, injeta e segura. No nosso caso, o que eu faço com o short killer? E eu já tive vários êxitos, várias placas. Primeiro eu verifico essa linha como um todo. Eu já vejo se não tem bobinas em série, porque dependendo do caso é bom até você tirar a bobina dali. Primeiro que quando tem bobina em série eu tiro para dividir. Que eu já sei para que lado o curto ficou. Vou diminuir a quantidade de componentes e com isso eu faço com que aquece mais rápido ali. Porque quando ele está ligado num, vamos supor, a linha VBAT mesmo, ela pega mais de 100 componentes. Então se eu consigo separar ela, vamos supor que ela está toda em curto. Os 100 estão bipando ao terra. Aí tem uma bobina ali, eu retiro ela e eu tiro, 40 componentes dessa linha. Eu fiquei com 60 agora. Então agora quando eu injetar, a chance de aparecer vai ser maior. Então é sempre bom tirar, mas se eu vejo que é uma linha que dá para mim trabalhar com o short killer, eu não vou injetar de uma vez. Eu vou dar um toquinho já com a câmera térmica pronta. Na hora que eu dou aquele toquinho, piscou ali, acabou. Já guardo o short killer, vou lá, tiro o componente. Então, eu vou mostrar depois eu vou mostrar o funcionamento dele. 99 é bom para análise, né? Eu tenho ele. Sim. Então você vê que você usa ele de uma maneira consciente, digamos assim. Você não vai agredir a placa, porque você sabe o que você está fazendo. Então, agora o problema e não é por culpa também da pessoa, por ela não ter o conhecimento. Mas imagina a pessoa pegar, não saber disso, aí ela mede uma bobina lá, bipou, aí ela cata o short killer e injeta lá. E essas linhas de baixa resistência, de baixo valor, elas geralmente são ligadas direto ao processador. Aí a hora que o cara injeta... A hora que o cara injeta ali, cara, é como se desse na veia principal aqui, cara. Entendeu? É questão de segundos você vai pro espaço. Então, queima o núcleo do processador. Queimou o núcleo do processador, acabou. Acabou. Essa placa já não vai ligar mais enquanto você não substituir o processador. Aí você fala, não, mas eu vou lá e substituo o processador. Mas e se o processador está interligado com memória, com outro CI? Você vai ter que fazer o famoso swap, né? Tem que tirar tudo. Quando troca o processador, é bom trocar a memória também, né? Então, isso vai muito de placa para placa. Tem placa que até pode aceitar, mas a maioria às vezes é casado ali os dois. Então se vai trocar, tem que trocar os dois. Entendeu? Então, Esse aparelho vale a pena fazer isso. é igual a baseband. É igual a baseband. Você vai trabalhar com a baseband, se danificar ela, praticamente perde a placa. Então, né? Então tem que tomar cuidado sempre, né? Vamos almoçar então? Vamos lá, finalizei. Vamos dar uma pausadinha aí. Ao vivo aí. Fala aí, pessoal, beleza? Estamos aqui finalizando. Acho que está todo mundo com fome já. A gente vai almoçar, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando aí.